E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da classe dos anfíbios, a segunda classe do filo dos cordados. Anteriormente a gente falou sobre os peixes, né? E aí agora a gente tá indo para a segunda classe. Alguns exemplos de animais que pertencem a essa classe, a gente pode citar o sapo, a rã, perereca, salamandra e cobra cega. Características gerais. Quais são as características que fazem com que esses animais estejam nessa classe? A palavra anfíbio significa vida dupla. Então, esses animais eles estão no início de uma transição para a conquista do ambiente terrestre. Como assim vida dupla? Na fase larval, né, esses animais eles se encontram no ambiente aquático. Quando adulto, eles já conseguem estar no ambiente terrestre. Então, já que em um momento da vida eles precisam da água, em outro momento da vida eles podem estar no ambiente terrestre, por isso significa dupla vida, né? O início da conquista do ambiente terrestre. Eles não são totalmente terrestres, né? Quando jovens, na fase larval, eles precisam da água para poder se desenvolver. Isso é um ponto evolutivo, porque se a gente for olhar para trás, os peixes, eles são exclusivamente aquáticos. Uma das características que fazem com que os anfíbios tenham conquistado esse ponto evolutivo de transição é a presença da coluna vertebral que sustenta melhor o corpo, tá? Comparada com a dos peixes. Se a gente fosse olhar a anatomia dos peixes e dos anfíbios, a gente vai ver uma coluna vertebral mais desenvolvida, que vai encarar melhor a gravidade do ambiente terrestre. Esses animais apresentam a pele bastante fina e úmida, porque eles apresentam glândulas produtoras de muco. São animais tetrápodes, apresentam 4 patas, né? 4 pernas, e geralmente carnívoros quando adultos. Outra característica que faz com que os anfíbios ainda precisem da água é no momento da reprodução. Quando acontece a liberação de ovos, esses ovos eles não apresentam casca, são ovos muito, muito sensíveis. Então, se eles estivessem no ambiente terrestre, facilmente eles seriam destruídos. No ambiente aquático, eles conseguem ali ser mais nutridos, tá? Mais cuidado. Diferente dos répteis, que vai ser a próxima videoaula que a gente vai ver, os répteis vão liberar ovos com casca, que traz uma maior rigidez assim, né? Uma maior resistência no ambiente terrestre. Aspectos fisiológicos. Então, a respiração, sistema respiratório, né? A respiração dos anfíbios. Quando larva, já que eles estão na água, vai ser sistema respiratório branquial. Então, eles têm aberturas que permitem a troca gasosa. Quando adulto, né? Eles têm um pulmão pouco desenvolvido, mas vai acontecer o sistema respiratório e o pulmão vai participar, mas eles também fazem processo respiratório cutâneo, que é através da pele. Então, a pele úmida, ela permite a troca gasosa. Sistema digestório completo, né? Característica que a gente viu lá desde o filo nemateuminto para frente, todo mundo permaneceu com essa característica. Sistema circulatório. Então, a circulação de sangue, né? O coração dos anfíbios apresentam 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. E a circulação, ela é fechada, então todo o sangue vai circular dentro de vasos sanguíneos, veias e artérias. Dupla, porque vai passar 2 vezes pelo coração. A gente vai ver um slide mais pra frente falando disso. E incompleta, porque vai acontecer mistura de sangue. Então, o coração, ele vai misturar ali sangue venoso e sangue arterial. O sangue venoso é rico em CO2 e arterial rico em O2. Sistema excretor, eles têm um rim, né? E a base nitrogenada é ureia. Mas nós temos outros anfíbios que excreta amônia, que é o caso da salamandra. A gente vai ver também, mais para frente, que o tipo de excreta, o tipo de base nitrogenada na excreta, né, na urina, então, por exemplo, os mamíferos, né, a gente libera ureia. Os peixes já liberam amônia na base nitrogenada. Os répteis, as aves, por exemplo, liberam ácido úrico, que é aquela pasta, né, que não sei se vocês já viram até mesmo no carro.
Então, a base nitrogenada, ela vai variar de acordo com o ambiente do animal. Isso é muito importante. Sistema nervoso, né? Sistema nervoso é dorsal, um dos pontos aí que é da característica exclusiva dos cordados, lembrar que a gente viu? Cauda pós-anal, sistema nervoso dorsal, notocorda, né? Do encéfalo vai partir 10 pares de nervos cranianos. Sistema sensorial. Esses animais são psilotérmicos, quer dizer que a temperatura do corpo deles varia de acordo com o ambiente. Então, se eles estão no ambiente frio, a temperatura do corpo vai cair. Se eles estão no ambiente quente, a temperatura do corpo ela vai aumentar. Eles têm a parte do olfato, botões gustativos na língua, olhos protegidos por pálpebras e glândulas lacrimais. A orelha, ele só tem a parte média interna. A orelha externa que a gente tem, eles não apresentam, mas eles têm o tímpano. Tá? Então, aqui foram os aspectos fisiológicos que a gente pode citar nos anfíbios e as características principais para que os animais pertençam a essa classe. Agora, as classes. Nós temos 3 classes aqui, anura, ápoda e caudada, ou urodela. Anura, A de negação, de novo. Anura quer dizer que não tem cauda. Então, exemplos de anfíbios que não têm cauda, a gente pode citar sapo, perereca e rã. Caudada é a salamandra, que apresenta cauda, e os tritões também. Agora, ápoda, A de negação, poda de pernas, né? São anfíbios que não apresentam pernas. Um exemplo é a cobra cega. A gente vai ver aqui a diferença entre sapo, rã e perereca, porque muitas pessoas acreditam ou pensam que sapo, né, vai reproduzir com a rã, com a perereca. Não, nós temos sapo fêmea, sapo macho, rã fêmea, rã macho, perereca fêmea e perereca macho, tudo bem? Então, vamos olhar aqui na foto as principais características, assim, principalmente do corpo desses animais. Então, o sapo, pessoal, vocês podem ver que ele é muito mais robusto, né? Ele tem uma pele um pouco mais seca e rugosa, tá? Eles sempre vão procurar ambientes aquáticos para poder fazer a reprodução. A gente vai ver o ciclo reprodutivo daqui a pouco. As patinhas posteriores, a de trás aqui, ó, elas são muito mais curtas, tá? Se a gente for olhar para a rã aqui tem as patas posteriores muito mais longas. E pelo fato dele ter as patas posteriores mais curtas, ele tem dificuldade em dar saltos altos, né? Então, os saltos dele são bem curtinhos. Eles não vão conseguir dar grandes saltos, como, por exemplo, as pererecas. Eles apresentam uma glândula, né, na região dorsal, e quando eles sofrem algum tipo de pressão, né? Vocês já ouviram falar em apertar o sapo, eles vão lá e liberar o veneno, que pode causar prejuízo aos nossos olhos, caso for lançado ao rosto. A rã, ela é muito mais habilidosa, né? Elas conseguem dar saltos muito altos devido às patas posteriores serem mais longas. Elas vão viver ali principalmente perto de lagoas, tem a pele bem lisinha e bem brilhante. Ao contrário das pererecas, as rãs são muito usadas na culinária, né, para alimentação. Eu nunca comi, mas dizem que a carne é muito parecida com a de frango. As pererecas, se a gente for olhar, elas são menores, tá? São menores comparado ao sapo e à rã. Elas têm os olhos bastante esbugalhados, cores bastante vibrantes, coloridas. Não gostam muito de lagoa, é muito mais fácil você encontrar a perereca escalando, né, a parede, árvores. Ou seja, tem pessoas que já encontrou até mesmo na parede de banheiro, né? Elas apresentam nas suas patas, nas pontas, o que a gente chama de discos, que também, na verdade, tem ventosas aqui que conseguem prender na superfície da parede ou de onde ela foi escalar. Então, por isso que elas têm essa habilidade aí em escalar, tá bom? Então, acho que é isso aqui, a diferença entre esses 3. Gente, para quem acha que sapo, anfíbio é tudo verde, não. Eles apresentam bastante diversidade em cores, né? Cores bastante vibrantes. Isso é um sinal da natureza em avisar sobre a presença de veneno.
a gente fala que é uma condição de aposematismo. Tem aqueles animais que fazem camuflagem, por exemplo, camaleão, né? Uma forma de defesa também para poder não ser pego pelo predador. No caso, os animais que apresentam cores vibrantes, a gente chama isso de aposematismo, quer dizer que ele tá avisando, ó, não chega perto de mim que eu posso ter veneno, tá? O que eles comem? Gente, eles comem bastante coisa além de inseto, tá? Rato é uma delas, peixe também. Então, não podemos ter essa ideia de que sapo só come inseto. Reprodução. Oh. Beijão, beijão, beijão. Olha só, hora do love. Gente, os sapos. Eu tô falando dos sapos porque é o mais, assim, clássico, né, da aula. Eles apresentam um quachar, né? Não sei fazer aqui. O quachar, uma vocalização bastante aguçada, no caso dos machos, e é uma forma de atrair as fêmeas. Então, as fêmeas, elas ficam ali atentas ao quachar dos sapos, né? E elas sempre vão ir de encontro, escolher o sapo que tem o quachar mais grosso, tá? Mais potente. Na hora da reprodução, é comum o sapo abraçar a fêmea e ele faz massagem na parte ventral dela. É bonitinho, né? Também acho. Então, ele abraça ela, faz massagenzinha aqui na parte ventral e aí vai acontecer lá a reprodução. Então, olha cá. A gente citou lá em cima, né, que eles precisam lá de uma parte da vida dentro da água. Então, aqui a gente tem o macho atrás, a fêmea na frente, esse abraço que ele dá, né, a liberação de células reprodutoras, o ovo é fecundado e a gente tem a formação de um embrião, esse embrião vai se desenvolver em um girino, o girino é a fase larval do sapo, vai ter lá a respiração branquial, ele vai passar por uma metamorfose, né, por desenvolvimento, uma metamorfose completa até virar um sapo na fase adulta e explorar o ambiente terrestre, tá? Então, recapitulando, isso faz com que ele esteja num processo de transição e tenha um significado de dupla vida. Aqui, para a gente finalizar o último slide, a gente vai falar sobre a circulação dos anfíbios, ou seja, como se dá a circulação de sangue no coração dos anfíbios. Eu deixei a imagem aqui, que eu vou tentar riscar ela. Então, ó. Então, aqui, pessoal, a gente tem o coração dos anfíbios. Tem um átrio, outro átrio, né? Direito e esquerdo e um ventrículo. Então, a gente fala que o coração dos anfíbios, ele é tricavitário, tá? Tem 3 cavidades. Aqui, no caso, a gente tá vendo, né? Os capilares, tá? Que são paredes mais finas, né? Que vai acontecer as trocas gasosas. Aqui eu poderia escrever... Ai, tá um pouco ruim aqui. Corpo. Ixi. Vai, celular. Aqui embaixo, gente, ó. Aqui é o corpo, tá? Então, aqui, a gente tem aqui nesse canal azul... a veia cava. Então, aqui do corpo vai sair um sangue rico em CO2, que a gente chama de sangue venoso. Vai caminhar aqui por essa partinha azul. Esse sangue venoso vai chegar no átrio direito. Aqui em cima, a gente tem os capilares pulmonar, tá bom? E cutâneos também, que é da pele. Aqui da pele e do pulmão vai chegar o oxigênio, que vai ser distribuído pelo sangue. Então, esse oxigênio, que é o sangue arterial, ele vai ser distribuído, né? E tá vindo do pulmão e lá da pele para o átrio direito, tudo bem? Desculpa, esquerdo, né? Então, porque eu teria que olhar essa imagem de costa, aqui seria o lado direito e aqui o lado esquerdo. Então, do lado direito, aqui do corpo, ó, a parte capilares sistêmicos é que tá vindo do corpo, a gente tem a distribuição de sangue venoso, ou seja, sangue rico em CO2, que tá saindo aqui do corpo e entrando
por uma veia que chama veia cava até o átrio, que é a primeira câmara, a primeira divisão lá do coração dos anfíbios, o átrio direito. Aqui do pulmão e da parte cutânea, ou seja, da pele, os capilares vão distribuir sangue rico em oxigênio. E esse sangue rico em oxigênio vai para o átrio esquerdo. Aqui embaixo a gente tem a terceira cavidade do coração, que é o ventrículo. Esse ventrículo, né, vai acontecer o que? A mistura de sangue. Então, desse lado eu tenho sangue venoso, rico em CO2, e desse lado eu tenho sangue arterial e rico em O2. Aqui vai acontecer uma mistura de sangue. Esse sangue misturado, ele vai caminhando para cá, ó, tá? Vai chegar lá no pulmão, e o pulmão vai fazer a absorção de O2 para poder ir para as células, e o CO2 vai sair lá no processo de respiração contrária, né? Expiração. E esse sangue que foi misturado aqui, né? Sangue venoso e arterial, também vai ser distribuído pela artéria aorta. Vou colocar a O aqui, artéria aorta, e vai ser transferido para o corpo. As nossas células vai pegar o oxigênio para poder fazer respiração celular. Lembrando que esse rico aqui, esse sangue aqui é um sangue misturado, sangue venoso com arterial. Então, o oxigênio ele vai ser absorvido pelas células e o gás carbônico ele vai ser liberado como resíduo do metabolismo. Aí, como liberou o CO2, vai iniciar o ciclo novamente. Sangue rico em CO2. Nossa, virou uma salada aqui, né? Mas a gente vai falar um pouco melhor disso na live, eu espero que dê para entender melhor. Então, uma das coisas principais que a gente tem que falar aqui é o quê? Que o coração dos anfíbios, ele é tricavitário, né? Vamos lá riscar de novo. Tem 3 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo e o ventrículo, que é o Vzinho aqui. Aqui no ventrículo a gente tem a mistura de sangue, então desse lado aqui direito a gente tem sangue rico em CO2, desse lado esquerdo sangue rico em O2, vindo lá do pulmão e da pele, através do ar, né? Aqui o corpo distribui esse sangue rico em CO2, a gente vai ter a mistura desse sangue. Por isso a gente fala que a circulação dos anfíbios é uma circulação incompleta. No nosso caso, os mamíferos, não acontece mistura de sangue. A gente, do lado direito é sangue venoso, do lado esquerdo é sangue arterial. Então, a nossa circulação, mais para frente a gente vai ver, é uma circulação completa. Então, voltando aqui, eu escrevi aqui no cantinho para vocês, tricavitário, 3 cavidades, circulação fechada porque acontece por vasos sanguíneos, incompleta porque vai misturar o sangue e dupla é porque passa 2 vezes pelo coração. Então, o sangue passa coração, pulmão, coração, coração, corpo, coração. Então, por passar 2 vezes, a gente chama isso de uma circulação dupla, diferente dos peixes, que a circulação ela é simples, né? Só passa uma vez. Gente, é isso, tá? E aí na live a gente vai discutir essa aula e fazer alguns exercícios. Até mais!